Sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da primeira sessão extraordinária da Câmara Municipal de Paricaraçu, realizada em 26 de março de 2020. Dando início à ordem do dia, coloco o regime de urgência solicitado pelo senhor prefeito para a tramitação do projeto legislativo número 2 de 2020, que dispõe sobre o reconhecimento de calamidade pública para fins do disposto do artigo 65 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, em votação. Os senhores vereadores serão chamados por ordem alfabética para procederem à votação, manifestando-se a favor ou contra o regime de urgência do Decreto Legislativo número 2 de 2020. Esclareço que, para preservar a segurança dos nobres vereadores, cada um deverá se levantar e de sua própria mesa declarar seu voto em alto e bom tom, e eu confirmarei os votos para que fique registrado nas gravações. Vereador Arnaldo Lourenço. Eu sou a favor. Vereador Arnaldo Lourenço é a favor. Vereador Eliel Coppe. Vereador Eliel Coppe também votou a favor. Vereadora Érica Sumoyama. Vereadora Érica Sumoyama também a favor. Vereador Milton Ticaca. Eu voto a favor. Vereador Milton Ticaca também votou a favor. Vereador Paulo Roberto Mendes. Vereador Paulo Roberto Mendes também votou a favor. Vereador Rodrigo Mendes. Vereador Rodrigo Mendes também votou a favor. Vereador Professor Sérgio Schmidt. Vereador Professor Sérgio Schmidt votou a favor. Eu, vereadora Tereza dos Santos, também voto a favor. O regime de urgência do projeto de decreto legislativo número 2 de 2020 está aprovado por 8 votos e 1 ausente. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da emenda do projeto de decreto legislativo número 2 de 2020, de autoria da mesa diretora. Projeto de decreto legislativo número 2/2020, que dispõe sobre o reconhecimento de calamidade pública para fins do disposto no artigo 65 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da emenda do projeto de lei número 6 de 2020, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, mesmo já sendo matéria conhecida por todos os vereadores e estar disponível na secretaria dessa Casa de Leis. Projeto de lei número 6/2020, que dispõe sobre a concessão de moratória em caráter de geral dos tributos municipais nos termos do artigo 152, inciso 1 do Código Tributário Nacional. Encaminho o projeto do decreto legislativo número 2 de 2020 e o projeto de lei número 6 de 2020 às comissões permanentes para emissão de seus pareceres. Neste momento, os presidentes das comissões... Senhora Presidente, peço a senhora conceda uns minutos para que eu e os membros da comissão possam se reunir para deliberar os projetos que são de urgência. Ok. Ok. Então vamos interromper a sessão por alguns minutos para que aconteçam essas reuniões.
Ok. Oi. Oi. Tá, falou. Tá, tudo bem, tranquilo. Estamos aguardando. Tá, tchau. Ah, que é muita coisa, né? Na verdade é muita. E é muita exceção de fato. Eu tô fazendo muito rápido. Eu não sei falar devagar. É, lá na rádio eu fico também. É, o Paulo Cabral. Não, ele é.
Até no negócio de calamidade pública de coronavírus. Já? Ensinado, né? Chega lá até esse patrão. Dória. Vai daí? Quem tá do corona? Tá do corona? Fale. Tá, falou. Tchau. Tudo certo? Retomando a sessão, solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da conclusão do parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação
e da Comissão de Finanças e Orçamento, número 1 de 2020, referente ao projeto de lei número 6 de 2020, que dispõe sobre a concessão de moratória em caráter geral dos tributos municipais, nos termos do artigo 152, inciso 1º do Código Tributário Nacional. Conclusão do parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Finanças e Orçamento, número 2/2020, ante exposto quanto ao aspecto que nos compete examinar, nosso voto é pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa e adequação da matéria aos termos do Código Tributário Nacional, razão pela qual encaminhamos a proposta para deliberação do plenário. Sala das Comissões, 26 de março de 2020. Assina os vereadores Arnaldo Lourenço, relator, Milton Ticaca, presidente da CCJR, Eliel Cop, presidente da CFO e Rodrigo Mendes, membro. O projeto de lei número 6 de 2020 está em única discussão. Com a palavra o vereador Rodrigo Mendes. Cumprimento a mesa, nobres colegas, público presente, aqueles que estão assistindo através do meu canal do Facebook e aqueles que assistiram no canal do YouTube da Câmara. Só confirma para mim, no final do parecer, esse é do projeto número 6. Acho que só para confirmar que eu faço parte das duas comissões, foi lido como eu estava somente uma. Esse do projeto número 6, só um minutinho. Só para ficar mais embasado aqui, o projeto número 6, ele é de moratória. Esse projeto ele foi enviado pelo Poder Executivo, e ele, na verdade, o que ele vai fazer? Né? Eu tenho que deixar claro, porque tem muitas pessoas que estão perguntando o que está acontecendo, que projeto que está sendo votado. Então ele vai fazer o seguinte, na situação de emergência, né, a lei vai regulamentar uma concessão de moratória em caráter geral pelo Poder Municipal, e a moratória em questão será concedida no âmbito municipal e será aplicada aos tributos e às suas competências, perdurando de 1/4 ao 30/6, ou seja, vai suspender os pagamentos aí, tudo que é matéria tributária, tá? IPTU, ISS, TBI. Então, o que acontece? Não é? IPTU não é tributo? Não vai entrar? Como não? Ué, mas a moratória então está envolvendo quais? Sim. Então, é isso que eu estou falando. Então, IPTU, ISS, então, mas não deixa de ser IPTU. Bom, deixa eu continuar aqui, vai. Então, assim, toda a matéria tributária que a gente tem no município, que tem aí o valor devido, então vai ter aqui o prazo de suspensão, né, para poder ser pago posteriormente. Essa lei, ela vai nascer agora, né, para ser a validade aí no mês 4, depois morre em mês 6. Então, para que o pessoal entenda que vai ter essa possibilidade aí dos tributos serem pagos depois de junho, né? Então, isso é para poder facilitar o pagamento. Na verdade, é assim, as pessoas que não tiverem condições, né, que a gente, nesse período de epidemia, muitas pessoas deixaram de trabalhar e não vão ter esse rendimento. Então, para poder ajudar, evita-se o pagamento de alguns tributos do município, né? Então, por isso que essa lei que a gente está aprovando é para que você possa pagar posteriormente de junho. Eu só queria fazer uma ponderação aqui no nosso procedimento, que ao detectar aqui algumas questões, quando a gente vai para a comissão, igual a gente saiu daqui para poder fazer a reunião da comissão na mesma sessão, é para poder avançar com a matéria e ser votado na mesma sessão ordinária. Na realidade, na mesma sessão que agora é extraordinária.
Eu só fico chateado que a gente faz uma reunião, e a reunião ela serve para quê? Para discutir a matéria, onde a gente discute a constitucionalidade, juridicidade, legalidade, técnica legislativa, reflexos orçamentários, enfim. Então a gente tem que discutir entre todos os membros. Um pode ter sempre uma dúvida ou pedir um esclarecimento para o relator ou para o presidente, enfim. A reunião serve para isso, ok? O que eu vejo nas nossas reuniões, o que acontece agora é que, ao questionar, né, um ponto do relator de uma matéria, foi lógico, foi buscado aí uma ajuda técnica, né, do procurador do município, o que eu vejo que também é importante, mas após isso, e após isso ficar esclarecido, todo mundo assina, né, a matéria, os papéis, as atas e vão embora, como o nobre vereador Arnaldo e o nobre vereador Ticaca. E fica lá eu e o vereador Eliel, para sim, ficar até o final. O respeito não existe, a situação de colaboração na reunião não existe, e aí fala, você, como o nobre vereador Ticaca falou, você não teve tempo de ler. Eu terminei uma matéria, passo para outra matéria para ler, analisar, questionar relator, questionar presidente, questionar membros. A reunião ela é própria para isso, para a gente debater, discutir a matéria, assinar, aprovar e demais. Não existe essa questão de que, você teve tempo para ver, até porque, se a reunião foi instalada agora, eu não sabia, né? Porque o relatório vem do relator, ele apresenta na hora que eu vou saber. Então, se eu falo que, a partir do momento que eu terminei uma matéria e vou ler outra matéria, todos os membros deveriam permanecer lá, e não sair de lá e vir para cá. E deixar tipo assim, nós já vimos, vamos embora, deixa. Uma falta de respeito grande nessa casa aqui. Que poderia ser, as matérias que nós estamos colocando lá, são matérias importantes para o município, e a gente tem que tratar como um coletivo, como uma união lá, pelo menos. Não importa para fora, né? Aí sai os dois nobres, né, vereadores, e deixa largado lá a reunião. E digo, se eu quisesse ter escrito a ata, eu teria escrito o que eu quisesse lá, claro, com os olhos do Dr. Eliel, porque o nobre vereador Ticaca e o nobre vereador Arnaldo abandonaram a reunião. E digo, vou querer, depois que contem a ata, o primeiro abandono dos dois vereadores de uma reunião, ao qual isto está no nosso regimento interno, ok? Abandonaram a reunião e não deveriam nem ter concluído a sua assinatura no relatório, nem mesmo na ata, né? Então, o próximo projeto também vai ter discussão, também teve análise. A reunião é para fazer análise. E é uma pena que aqui nessa casa tratam as questões importantes do município largadas ao léu e tratando de qualquer forma a nossa reunião de comissões, né? Tanto a CFO quanto a CCJR que for largada. Bom, infelizmente, como diz, né, o próprio vereador Arnaldo, educação vem de casa. Infelizmente aqui a nossa afinidade, que eu sei que não é das melhores, mas pelo menos trabalhar junto para melhorar a condição do nosso povo, e isso se baseia em análise dos projetos e aprovação, discussão e votação, nessa casa, infelizmente, não está acontecendo. No mais, o projeto ele é bem-vindo, certamente será aprovado, e depois no decreto legislativo também, e assim nós trabalhamos, pelo menos a minha parte, para o bom e amplo bem da nossa comunidade, somente isso. O projeto de lei número 6/2020 está em única votação. Os senhores vereadores serão chamados... O projeto de lei número 6/2020 está em única discussão. Vereador Arnaldo Lourenço. Senhor presidente, a reunião aconteceu com 4 membros, 4 vereadores. O vereador Rodrigo teve uma dúvida, foi sanada a dúvida dele. Os vereadores, demais vereadores, entenderam o meu relatório, assinaram, dos 4, 3 assinaram, eu, Eliel e o Ticaca, e não tinha mais o que se tirar, porque já estava assinado, 3 vereadores assinaram, 3 entenderam, e um ficou, no meu entendimento, como sempre, estou procurando termo de novo, né? O projeto de lei número 6/2020 continua em discussão.
Com a palavra o vereador Milton Ticaca. Senhora presidente, então, como o nobre vereador relator Arnaldo falou, a gente se reuniu lá embaixo para fazer reunião da comissão. Sabemos até que hoje nós nem poderíamos estar aqui. Estamos fazendo isso hoje, que está uma calamidade no mundo inteiro. Não precisamos ficar se reunindo por horas, que nem podemos. Então, como o Arnaldo falou, foi discutido o projeto é de bem para o nosso município. Temos que aprovar ele, porque sabemos do que está acontecendo em todo o país, né? Agora, como o vereador Arnaldo falou, já tinha as 3 assinaturas, já assinamos. Vamos liberar isso o mais rápido possível, para a gente poder até ir para nossas casas, se defender, porque aqui nós estamos correndo risco também. Se é uma pandemia geral, a gente tem que se cuidar. Eu acho que essa hora não é hora de mimimi e de ficar procurando coisa, como diz o Arnaldo, ou pelo em ovo, que é sempre o que o nobre vereador faz. O que o nobre vereador quer é se aparecer, infelizmente. E mesmo nessa época que nós estamos aí correndo sérios riscos, o nobre vereador ainda ele quer usar a mídia para querer ganhar ibope. Não faça isso, nobre vereador. É uma vergonha. Só isso. O projeto de lei número 6/2020 continua em discussão. O projeto de lei número 6 de 2020 está em única votação. Os senhores vereadores serão chamados por ordem alfabética para proceder à votação, manifestando-se a favor ou contra o projeto de lei número 6 de 2020. Vereador Arnaldo Lourenço. Eu voto a favor. Vereador Arnaldo Lourenço votou a favor. Vereador Eliel Coppe. Vereador Eliel Coppe votou a favor. Vereadora Érica Sumoyama. Vereadora Érica Sumuyama votou a favor. Vereador Milton Ticaca. Eu voto a favor. Vereador Milton Ticaca votou a favor. Vereador Paulo Roberto Mendes. Vereador Paulo Roberto Mendes votou a favor. Vereador Rodrigo Mendes. Vereador Rodrigo Mendes votou a favor. Vereador Professor Sérgio Schmidt. Vereador Professor Sérgio Schmidt votou a favor. E eu, vereadora Tereza dos Santos, voto a favor. O projeto de lei número 6 de 2020 está aprovado por 8 votos e 1 ausente. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da conclusão do parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Finanças e Orçamento número 2 de 2020, referente ao projeto do Decreto Legislativo número 2 de 2020, que dispõe sobre o reconhecimento de calamidade pública para fins do disposto no artigo 65 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Conclusão do parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Finanças e Orçamento, número 1/2020. Antes exposto, quanto ao aspecto que nos compete examinar, nosso voto é pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa e adequação da matéria aos termos da lei de responsabilidade fiscal, razão pela qual encaminhamos a proposta para a deliberação do plenário, Sala das Comissões, 26 de março de 2020. Assina os vereadores Arnaldo Lourenço, relator, Milton Ticaca, presidente da CCJR, Eliel Coppe, presidente da CFO e Rodrigo Mendes, membro. O projeto de decreto legislativo 2 de 2020 está em única discussão. Com a palavra o vereador Rodrigo Mendes. Cumprimento todos mais uma vez. Só para destacar que esse projeto de decreto legislativo, para o pessoal que está assistindo a saber, é com relação ao estado de calamidade, né? Nós tínhamos um estado de emergência no município, feito por um decreto do Poder Executivo. Aí foi feito um decreto de estado de calamidade, mas pelo município, mas o nosso Poder Legislativo também tem que fazer um projeto de decreto legislativo também de calamidade. Então, vai sair aqui um projeto aprovado. Isso vai poder ajudar nas questões entre município e Estado, em todas as questões de soluções, de amparo entre os dois
entre o nosso município e o governo do Estado de São Paulo. Então, o decreto ele visa dar um amparo no outro decreto do município e ajudar com as melhorias, né, com a conversa entre o Estado e o município. Estou falando mais simples para que o pessoal do nosso vídeo, né, do nosso Facebook, possa entender. No mais, a questão sobre a discussão também desse projeto na nossa comissão, a questão não é que se tem 3 assinaturas, já tem que passar. Não, todo mundo que está na comissão tem voz para voto, tem voz para discussão e todos têm que ser ouvidos. Não quer dizer que só 3 já assinaram, que a 4ª assinatura tem que vir automático. Não. Se os outros não têm condições, se o outro não tem condições de discutir a matéria, é o problema dele. Se eu tenho a minha condição de discutir e destacar alguns pontos que podem ser sanados ou não, esse é o meu papel dentro da comissão e sempre será feito. Não é picuinha, é trabalho de conhecimento. A relatoria tem que fazer um relatório e nós temos que analisar. Se tiver tudo ok, se passa e se vota, como foi o caso hoje. Então, não tem essa de picuinha e não tem essa de 3 assinaturas. Tem que ser bem analisado, tem que ser discutido e tem que ter o conhecimento de causa na matéria. Se for para mim chegar numa comissão, só pegar um relatório e assinar e ir embora, então eu prefiro sair da comissão, porque isso não é o meu papel. Meu papel é de conhecimento, meu papel é técnico. Então, eu estou lá para poder analisar e assinar de acordo pela conclusão ou não pela conclusão do relatório. Somente isso. O projeto de decreto legislativo número 2 de 2020 continua em discussão. O projeto de decreto legislativo 2 de 2020 está em única votação. Os senhores vereadores serão chamados por ordem alfabética para procederem à votação, manifestando-se a favor ou contra o projeto de decreto legislativo número 2 de 2020. Vereador Arnaldo Lourenço. Vereador Arnaldo Lourenço votou a favor. Vereador Eliel Coppe. Vereador Eliel Coppe votou a favor. Vereadora Érica Sumuyama. Vereadora Érica Sumuyama votou a favor. Vereador Milton Ticaca. Eu voto a favor. Vereador Milton Ticaca votou a favor. Vereador Paulo Roberto Mendes. Vereador Paulo Roberto Mendes votou a favor. Vereador Rodrigo Mendes. Vereador Rodrigo Mendes votou a favor. Vereador Professor Sérgio Schmidt. Vereador Professor Sérgio Schmidt votou a favor. Eu, vereadora Tereza dos Santos, voto a favor. O projeto de decreto legislativo 2 de 2020 está aprovado por 8 votos e 1 ausente. Aproveito ainda para informar que os vídeos e demais trabalhos legislativos estão disponíveis no portal da Câmara, no seguinte endereço: www.pariqueraçu.sp.leg.br. Ninguém mais fazendo uso da palavra, agradeço a presença dos senhores vereadores e, com a graça de Deus, dou a sessão por encerrada. Boa noite. Boa noite, Cacá.